Agora sim. Estamos ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que tá vendo de manhã, você que tá vendo de tarde, você que tá vendo de noite. Vamos começar a nossa leitura. Hoje é dia 4, então Provérbios 4. Já anotei, já fiz as minhas perguntas todos os dias. Eu tô fazendo agora aqui antes, para eu responder junto com vocês. Então, bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos orar para iniciar. Pai, obrigada por mais um dia. Graças nós te damos por a oportunidade de estarmos aqui hoje nesse dia. Obrigada pela vida de cada um. Obrigada pelas nossas vidas. Que os anjos do Senhor, ministradores, protetores, o de proteção, de guarda, possam nos guardar nesse momento, nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, tudo que é nosso, leva nosso nome, nosso sangue, desde animais até plantas, bichos, nossas famílias, tudo que é nosso. Nos guarde, nos deixe invisíveis no mundo espiritual. Te pedimos a sua proteção no santo nome de Jesus e pedimos a sabedoria do Senhor para conduzir essa leitura, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje é feriado aí no Brasil, é feriado aqui em Portugal também. Aqui é Corpo de Cristo, aí é Corpus Christi. Então vamos rapidinho para vocês depois seguirem a vida de vocês. Bora lá. Provérbios 4. Já começo com o título A Importância da Sabedoria. Eu vou ler a versão fácil de ler, ou é parecida com a NVI, a versão nova, a versão traduzida da linguagem de hoje também. É parecida, que eu acho que fica mais fácil para nós entendermos, e enquanto eu vou anotando aqui os versículos para mim, para depois eu refletir e eu anotar. A importância da sabedoria. Meus filhos, ouçam os ensinamentos de um pai. Prestem atenção para obterem inteligência, pois tudo o que lhes ensino é bom e importante. Por isso, nunca esqueça dos meus ensinos. Deixa eu marcar aqui. Eu também fui jovem. Era menino do meu pai e filho querido da minha mãe. Meu pai me ensinava e dizia: lembre-se do que eu lhe digo. Faça o que lhe ordeno e você viverá. Procure obter sabedoria e entendimento. Não esqueça as minhas palavras e siga os meus ensinamentos. Versículo 5. Não abandone a sabedoria, e ela protegerá. Ame a sabedoria, ela cuidará de você. Ame a sabedoria, e ela engrandecerá você. Abrace-a, e ela o honrará. Ela enfeitará sua cabeça como um belo diadema e uma coroa gloriosa. Ontem nós falamos sobre isso, falamos sobre questão de coroa, de colar, como se fosse um enfeite. Então aqui nós damos prosseguimento na mesma linha de pensamento. Caminho da sabedoria. Escute, meu filho. Faça o que eu falo e terá uma vida longa. 10. Eu ensino a você o caminho da sabedoria e guio pelo caminho correto. Ande por esse caminho e os seus pés não serão apanhados numa armadilha. Mesmo quando você correr, não cairá. Lembre-se sempre desta instrução e nunca se esqueça dela, porque ela é que lhe dará a vida. Bom dia, Evelyn. Não diga. Estamos lendo Provérbios 4, estamos agora no 14, caso queira acompanhar. Não siga o caminho dos maus, não faça o que eles fazem. Afaste-se do mal, não se aproxime dele. Passe longe dele e não se detenha. Os maus só conseguem dormir após fazer o mal. Eles só descansam após fazer o mal a alguém. Deixa eu marcar aqui entre o 13 e o 16.
E aí depois nós vamos destrinchar e conversar direitinho. A sua comida é a maldade. É isso aí, também sou assim. É lavando louça, fazendo as coisas. A sua comida é a maldade, a sua bebida é a violência. O caminho do justo é como luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até se tornar luz do dia. Esse versículo aqui... já tá até marcado aqui. Que a versão original que todo mundo conhece, que eu conheço, é: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É a versão mais popular. 19. Mas o caminho dos maus é a escuridão. Nem sabem aquilo que tropeçam. Meu filho, preste atenção no que eu digo a você e ouça atentamente as minhas palavras. Bora lá. Não se afastem delas, guarde-as no seu coração, pois elas dão vida a quem as escuta e saúde para todo o seu corpo. Acima de tudo, guardem os seus pensamentos, porque deles dependem a sua vida. Marquem esse 23 aí, no de vocês. Eu vou marcar no meu e depois eu vou falar para vocês os meus tópicos, tá? Para quem chegou agora, depois eu vou explicar direitinho o que nós estamos fazendo, mas bem-vindo e bom dia. 24. Não deixe que a falsidade saia da sua boca, nem que seus lábios digam mentiras. Marquem aí também. Olhe sempre para frente. Fixe os seus olhos no que está adiante. Olhe bem aonde coloca os seus pés, e todos os seus passos serão seguros. Não se desviem nem para um lado, nem para o outro. Se afastem-se do mal. Bora lá. Bom dia para quem tá vendo agora. Eu sempre falo, todos os dias eu faço meio que um resumo, porque depois fica lá no canal do YouTube também. Eu esqueci de deixar aqui o link, mas amém. Bom dia, casinha. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um devocional de provérbios todos os dias. Como eu tô fazendo? Eu tô lendo um capítulo por dia e nós estamos escrevendo e anotando coisas práticas que nós aprendemos com a leitura, tá? E aí, como eu tô fazendo? Eu vou virar aqui só pra vocês verem e terem uma noção. A data de hoje, esse caderninho, inclusive, foi a Cláudia que me deu. A data de hoje, 4/6, Provérbios 4. E aí eu escrevo o versículo que mais me marcou, por que ele me marcou, o que eu aprendi, o que eu preciso mudar, como posso aplicar isso hoje e algo pelo qual eu sou grata. Nós estamos fazendo isso há 3 dias e tem sido muito bom, porque eu tenho feito a leitura e depois Deus vai ministrando no meu coração algumas coisas. E vai me lembrando também de algumas coisas. Ontem, por exemplo, eu fiz. E aí minha mãe depois veio conversar comigo sobre algo que eu falei, que ela tá vendo também, quando ficar gravado no YouTube. E aí ela veio falando, filha, não sei se você lembra disso, isso. Eu falei, caraca, realmente eu não lembrava de algumas coisas, que eu era muito nova. E aí o Espírito Santo vem trazendo revelação. Então, eu falei aqui também uma vez que todo mundo tem uma forma de aprender, tá? Nós temos 5 sentidos e nós temos que entender como nós funcionamos. Se você é auditivo, visão, tato, olfato, paladar e audição. Se você é auditivo, ouvindo você aprende. Se você é visual, imagem, enxergando, você aprende. Ou se você é sinestésico, que é escrevendo. Eu sou muito auditiva, eu gosto muito de ouvir, mas eu também gosto de escrever, porque existe um estudo que fala vários conceitos, mas em resumo, você só ouvindo, você aprende com uma certa porcentagem. Se você escreve, pratica e ensina, você aprende muito mais. Então, por que eu tenho lido a Bíblia aqui esses últimos 3 meses? Porque eu tenho aprendido. Então, eu lendo aqui com vocês no YouTube, Deus também vem me ministrando. Então, eu estou estudando também. E o que eu estou passando, compartilhando aqui é algo que eu tenho aprendido e eu vou aprendendo junto com vocês. E depois eu volto nos vídeos e eu vou ouvir o que eu aprendi, o que eu falei. Então,
tentem praticar na vida de vocês. Eu sei que é corrida, sim, mas ver como vocês funcionam em relação ao estudo. Se é leitura, se é ouvindo, se é escrevendo, se é por imagem. Anteontem, eu inclusive, para quem tem filho, eu falei aqui técnicas que você pode usar para ensinar seus filhos a palavra, com a ajuda da inteligência artificial. Então, assim, a gente está numa era digital. É mais fácil de nós aprendermos. Vamos lá. Provérbios 4. Começa com o versículo que mais me marcou. O versículo que mais me marcou... Deixa eu ver aqui se eu... Oh, meu Deus. Tá. Tá, bora lá. O versículo que mais me marcou aqui. 5, por exemplo. Adquirir a sabedoria, adquirir o entendimento. Não se esqueças das minhas palavras na sua boca. Dela não se aparte. Mas também... essa daqui... Tá. Ai, cadê Jesus? Sobretudo que deve guardar, guarde seu coração, porque dele procede as fontes da vida. É o versículo 23. Acima de tudo, guarde seus pensamentos, seu coração, porque dele depende a sua vida. Então, para mim, o versículo que mais me marcou nesse capítulo é o 23. E aí eu vou falar a vocês o porquê, que é assim que eu faço, vocês não precisam dizer, tá? A partir do momento que... No 23 fala, acima de tudo guarde seus pensamentos, porque o coração é uma analogia para nossas emoções, nossos pensamentos, porque dele depende a sua vida. A partir do momento que aquilo que nós pensamos é aquilo que nos molda, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, senão eu vou repetir. Você pensa, assim como você pensa, você é. Como assim, Edilene? Se você pensa que você... Eu vou falar o povo hoje em dia. Se você pensa que você se identifica como um cachorro, você se torna aquilo. Porque tudo que passa pela sua mente é reflexo daquilo que você acredita. E a partir do momento que você pensa algo e você acredita em algo, você se torna aquele algo. Então, como assim? Você começa a fazer coisas que você acredita que tá certo ou que você acredita que tá errado. Então, tudo aquilo que você pensa define como você é. E aí eu vou dar um exemplo, que eu sempre gosto de dar o exemplo ao meu cotidiano. Se você é uma pessoa que foi criada, e eu já falei isso aqui, você foi criada num contexto de família mais humilde, mais pobre, ou se você é uma pessoa, vou dar um exemplo, se você é uma pessoa negra, por exemplo, e você ouve a sua vida inteira que você não é bonita, que o seu cabelo não é bonito, ou você ouve a vida inteira que você é pobre, que você não vai dar em nada, que você é burro, você acaba pensando que isso é verdade, isso fica no seu consciente, no seu subconsciente, e a partir daquilo você começa a gerar comportamentos que refletem aquilo. Então, já que eu sou burra, eu não vou estudar. Não, eu não consigo aprender um idioma novo porque eu sou burro. Eu sou feia, então você começa a não se vestir direito, você começa a não querer se arrumar, você começa a se ver feia, sua autoestima começa a ficar baixa. Por quê? A forma que você pensou é a forma que você está reproduzindo aquilo que você é. Então, às vezes, as pessoas dizem coisas de você e você acredita, porque você pegou aquele pensamento para você. E a partir disso, você começa a se formar com aquele pensamento. Então, você começa a agir de acordo com aquele pensamento. Então, quando a palavra do Senhor diz que, acima de tudo, você deve guardar seu pensamento, seu coração, porque ele depende da sua vida, é porque isso vai moldar como você é e, principalmente, o seu comportamento. Se alguém falar mal de você e você se entristecer, e aqui tá falando, porque dele procede a fonte da vida. Dependendo do contexto, se você ficar triste é normal. Mas dependendo dos pensamentos que você tiver, você vai estar pecando. Então, assim, quem vai estar se prejudicando vai ser você. Então, quem vai estar se afastando de Deus é você.
Então, por isso que Deus fala que você deve guardar o seu coração, o seu pensamento, que dali procede as fontes da vida. Se você acredita que você pode fazer tudo, se você acredita que você pode falar 2, 3, 4, 5 idiomas, se você acredita que você pode conseguir um trabalho melhor, se você acredita que você não é burro, que você consegue entender a Bíblia, que o que está dito, o que está sendo escrito, falado na Bíblia não é mentira, você começa a viver aquilo, você começa a aplicar aquilo na sua vida. Então, guardar o seu coração e guardar a sua mente, para mim, é o versículo que mais faz sentido, que mais me marcou nesse momento. E por que ele me marcou? Porque ele me marcou, eu já falei, assim como você pensa, você é. Vou anotar aqui. E aí depois vocês leiam direito e veem pra vocês o que fez sentido pra vocês, tá? Vocês não precisam escrever o que eu tô escrevendo. Eu tô escrevendo pra poder compartilhar com vocês o que eu acredito. Assim como você pensa, você é. Depois eu escrevo o restante. Porque nós vemos muitas pessoas que são maravilhosas, incríveis em muitas coisas, mas tem sempre aquele complexo de se auto-sabotar. Eu mesmo, durante muito tempo da minha vida, já me auto-sabotei em muitas coisas. E graças a Deus, Deus vai tirando isso das nossas vidas. Mas a forma que você pensa, você é, você se torna. Então, se tu não guardar o seu coração de coisas externas, se você não guardar o seu coração daquilo que falam ou daquilo que você acha que é e na verdade às vezes nem é, se você não mudar seu pensamento, você começa a agir dessa forma. Então o que nós temos que fazer? Buscar dentro da palavra o que nós somos, como nós somos, porque aqui eles vão dizer, aqui vai dizer exatamente o que nós somos. E aí, a partir disso, nós vamos começar a agir dessa forma e vamos nos tornar aquilo que Deus quer que nós nos tornemos. O que eu aprendi com esses versículos? O que eu aprendi aqui, está escrito exortação paternal. Ouve, filhos, a instrução do seu pai, e estás atento para concederdes o entendimento, porque te dou boas doutrina e ensino. Deixa eu ler para essa versão aqui. Meus filhos, ouçam os meus ensinamentos de um pai. Prestem atenção e assim obterão inteligência. Então, o que eu aprendi com esse versículo novamente? Conselho. Ouvir, saber ouvir. Conselhos, principalmente de pessoas mais maduras e experientes dos nossos pais. Saber absorver. Nós sabemos que tem muitas pessoas mais velhas que nós pensamos, nossa, essa pessoa deveria ser muito mais madura, essa pessoa não está dando um conselho sábio. Então nós temos que, em tudo, pedir discernimento ao Senhor também. Mas nossos pais muitas vezes já passaram por muitas coisas. Então ouvir quando eles dizem certas coisas também é muito importante. E outra coisa que eu aprendi também, que eu adquiri a sabedoria e adquirir o entendimento. Tem que procurar obter sabedoria e entendimento e não esquecer as palavras e seguir sempre os ensinamentos. Procurar a sabedoria e o entendimento. Procurar obter sabedoria e entendimento. Ok. O que eu preciso mudar? Tá, deixa eu pular.
Como eu posso aplicar isso hoje? Pelo que eu sou grato. Como eu posso aplicar isso hoje? Nossa, eu faço as perguntas e depois eu mesmo fico, meu Deus, que perguntas difíceis que eu fiz. Bora lá. 13 e 14. Lembre-se destas instruções e nunca se esqueça dela, porque ela lhe dará vida. Não siga os caminhos do mal, não faça o que eles fazem. Se afaste do mal, não se aproxime dele, passe longe dele e não se detenha. Os mais só conseguem dormir após fazer o mal. Eles só descansam após fazer o mal para alguém. O que eu posso aplicar no dia de hoje? Nossa, que difícil. Uma coisa aqui que ficou muito gravada na minha cabeça agora foi quando ele falou. Cadê? Não deixe que a falsidade saia da sua boca. É 24. Nem que seus lábios digam mentira. Olhe para frente, fixe os olhos no que está diante. Esse é o versículo 24. Como eu posso aplicar isso hoje? Não deixar, capítulo 24, se policiar nesse quesito. Não deixar que a falsidade saia da sua boca, nem que seus lábios digam mentira. Tá. Não se inclines nem para a direita nem para a esquerda para fazer o mal. Algo que eu sou grata. Sou grata por ter aprendido esses princípios. Desde cedo. Sou grata porque meus pais nunca foram fofoqueiros. A gente pode ter vários defeitos, meus pais também. Mas fofoca. Porque tem família que gosta de ser fofoqueira, né? Vou falar aqui, tem família que gosta de falar da vida dos outros. Não gosto. Lá em casa, esse negócio de falar da vida dos outros, nunca vi meus pais falando da vida dos outros, nem de dentro da igreja, nem de fora da igreja. Minha mãe é uma pessoa super discreta. Super, se você contar alguma coisa pra ela, vai morrer com ela, é igual o Wellington. Ainda faz cara de paisagem, tipo, tu nem sabe. Então eu sou muito grata porque eu não cresci nesse ambiente de fofoca, de querer saber da vida dos outros, de querer ficar no portão falando da vida dos outros, olhando a vida dos outros, o que fala, o que não fala. Porque a palavra aqui do Senhor diz que é clara, que nós não devemos deixar que a falsidade saia da nossa boca, nem que os seus lábios digam mentira, tá? E a falsidade é o quê? Tu fala uma coisa aqui e depois tu fala uma outra coisa ali, ou mentiras. E pode ser pequenas mentiras. Mentiras de todo mundo, e eu não vou falar pra vocês que eu sou santo não, mas todo mundo fala uma mentirinha aqui, uma coisinha ali, às vezes a gente não percebe, mas tá errado. Por exemplo, exagerar em algumas coisas, às vezes não é uma verdade 100%. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso, você tem que tomar cuidado com isso, nós temos que tomar cuidado com isso. Porque depois isso acaba virando uma mentira e uma falsidade. Então, nem aumentar, nem diminuir, mas contar os fatos como ele realmente é. Sou grata porque... E agora eu vou falar uma coisa pra você, tá?
que eu senti agora. Gente, ser fofoqueiro é feio, tá? Ninguém confia em você, ninguém vai confiar em você pra falar as coisas. Ninguém. Você olhar pra pessoa e falar que aquela pessoa é fofoqueira, você sentir que aquela pessoa não é confiável, é uma das coisas horríveis que a minha avó sempre me disse. Que você só tem o seu nome na vida. Minha avó sempre fez conta nos lugares. Minha avó era uma pessoa muito desenrolada, gente. Minha avó tem 86 anos, minha avó é muito desenrolada. E aí, quando ela não tinha dinheiro pra fazer as coisas, sabe o que ela fazia? Ela ia lá e pedia fiado. Só que ela pedia fiado e ela tinha um caderno. Então, sempre anotava tudo. E ela sempre falava que o teu nome é a única coisa que você tem. E é a única coisa que você vai levar pra morte. Você vai morrer, tu não vai levar nada. Mas o seu nome você vai levar. Então, a importância de nós termos a integridade de ter os nossos nomes limpos. E principalmente, gente, de não ficar falando da vida dos outros. De, sei lá, ficar aumentando. Ou ficar querendo saber o que o outro pensa, ou deixa pensar, ou fez. Isso é muito feio. E se na palavra do Senhor diz que você não deve ser assim, guarda a sua curiosidade, que às vezes a gente acha que é curiosidade, e às vezes é fofoca, né? Uma coisa, curiosidade é você querer saber aquilo, passou, ficou com você, beleza. Mas aí como essa curiosidade passa de você para uma outra pessoa, se torna fofoca. E aí fofoca é feio, é muito feio. Então se a palavra do Senhor diz que nós devemos guardar para que na nossa boca não saia falsidade nem mentira, ele tá nos reprimindo para isso, né? Então, ok. E o que eu preciso mudar? Deixa eu ler novamente todos. Um outro versículo aqui que ele falou, ó. Se aceitares as minhas palavras, se te multiplicarão os anos da sua vida. O versículo 10. Escute, meu filho, faça o que eu falo e terá uma vida longa. Tá? Versículo 10 também. E aí nós vemos muitas pessoas às vezes morrendo antes, acidentes, com problemas fatais, com morte matada, como dizem, não morte morrida. E aí nós falamos, ai, é tão jovem, ai, se me ouvisse, ai, não faltou conselho, ai, não faltou... E às vezes nós percebemos isso, as pessoas jovens principalmente, morrendo antes do tempo, porque não ouviram conselhos. E muitos velhos também que depois têm uma vida de doença, uma vida de desgraça, e às vezes nós não sabemos por quê. Às vezes foi porque também não ouviram conselhos, não guardaram o que deveriam guardar. E aí vive uma vida sofrida, sabe? Com muitos... Eu não vou nem falar aqui, mas vocês estão entendendo. Então, guardar os mandamentos do Senhor, guardar o que o Senhor fala, ouvir o conselho. É impossível você não ter uma vida boa em todos os aspectos. Agora, o que eu preciso mudar... Vou anotar aqui. Tá, vou falar pra vocês. Não vou contar detalhes, mas vou falar. Eu sou uma pessoa que eu tenho opinião formada, às vezes, por muitas coisas. Às vezes não, vou sendo formada. Então, dependendo do que você falar pra mim, eu posso concordar ou não concordar. E depende muito. E às vezes eu sou muito inflexível com algumas coisas.
Então, eu vejo que Deus tem me moldado e é algo que eu preciso moldar mais. Eu não tô falando que eu não vou aceitar o que você disser, porque eu aceito, tá? Se eu vou concordar ou não são outros 500. Mas às vezes a minha forma de falar, não concordo, para algumas pessoas pode parecer afronta, mas não é. Porque eu falo assim, o jeito do carioca, muito deles parece que tá brigando, mas não é. Então eu sei que eu preciso mudar esse meu jeito de falar. Às vezes posso não concordar e tá tudo bem. E eu não preciso não falar que eu não concordo. Só ficar ok. Porque nem todo mundo acha que o jeito que eu tô falando é normal. Às vezes as pessoas podem achar que é uma afronta. Como já aconteceu. De achar que eu tô afrontando a pessoa ou que eu tô julgando a pessoa. E eu sei que isso é um erro meu. Então eu preciso mudar isso. Amém? Ok. Então, do capítulo de hoje, foi isso que eu tirei. Basicamente o que me chamou a atenção. E aí depois vocês fazem o de vocês, conforme Deus for direcionando o coração de vocês. Só não deixem de fazer, de anotar, de pedir ao Senhor o que vocês precisam mudar, o que precisa aplicar, o que precisa ser feito, o que precisa ser dito. Porque é importante nós lermos a palavra e não só ouvirmos, mas entendermos. Eu, sinceramente, eu queria... Bom dia, tudo bem, Silvio? Eu queria fazer estudo mesmo, decifrando, assim, destrinchando cada versículo e trazendo aqui pontos. Só que isso demoraria muito. E por agora não é o objetivo. O objetivo é fazer um estilo devocional rápido de 30 a 40 minutos. Então, essa leitura de hoje foi isso que eu tirei pra mim. Vem depois o que vocês tirem pra você, o que falou mais pra você. E vamos orar. Amém? Pra vocês ficarem despachados que hoje é feriado. Paizinho, obrigada novamente por esse estudo, por esse ensino, por esse entendimento, por a sua palavra, pelo seu confronto. Que nós venhamos receber mais do Senhor. Que nós venhamos entender mais do Senhor. Que essa palavra venha semear nos nossos corações vida. Que possa gerar transformação verdadeiramente nas nossas vidas. Que nós possamos ser transformados por ela. Que o Senhor possa nos confrontar. Que o Espírito da verdade, da sabedoria, do discernimento, da inteligência, do temor do Senhor possa nos revestir, nos ensinar e nos capacitar. Permanece conosco nesse dia, guardando nossas vidas, nossas casas, nossas famílias. Que nós não sejamos rastreados no mundo espiritual. Entregamos esse momento agora na sua vida. Te agradecemos e pedimos um ótimo dia, um ótimo feriado. Para a honra e glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijos. Até amanhã, se Deus quiser.